Olá, queridos pais, bem-vindos. Esse é um podcast do projeto Pais Segundo o Coração de Deus. E o tema da nossa conversa hoje é Errando de um Jeito Certo. Como pais e mães que a gente começa nessa jornada, com o tempo a gente vai descobrindo que é impossível não errar. Por mais que a gente tente acertar, por mais que a gente sempre estude, por mais que a gente tente ter o máximo de controle emocional, saber lidar em todas as circunstâncias, com o tempo a gente descobre que é impossível, que nós vamos errar. Por mais métodos que a gente aplique, coisas que a gente escute, a gente erra, a gente acaba repetindo coisas do passado que a gente que não quer repetir, e tanta coisinha assim no dia a dia, no mundo prático. Às vezes nós temos um problema e acabamos exteriorizando esses problemas internos sobre a vida dos nossos filhos de forma de palavras ríspidas, em forma de descontrole emocional, ou até mesmo falhas como esquecer alguma coisa ou tomar decisões erradas. A gente às vezes media as coisas acreditando que é de uma forma, mas a gente acaba descobrindo que não é dessa forma. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente não deve ter um coração arrogante e orgulhoso, mas que a gente deve ser sábio. Lendo o livro de Provérbios esses dias, me chamou a atenção o quanto é repetido, o quanto a palavra de Deus insiste para que a gente busque a sabedoria. E para buscar sabedoria, a gente precisa abrir mão do nosso ego inflado, abrir mão do nosso orgulho e compreender que às vezes nós vamos precisar voltar atrás. Às vezes voltar atrás não diminui a nossa autoridade, muito contrário, edifica. De voltar atrás, de olhar no olho da criança, perdoa o papai, perdoa a mamãe, eu não deveria ter agido desse jeito, e meditava nisso depois de um dia que eu tive um dia muito difícil, eu sou aquela tipo de pessoa que vai guardando as coisas, sabe? Vai guardando as coisas, guardando, de repente explode, igual uma granada, pois é. Então, justamente foi nesse dia, né? Eu já vinha guardando algumas coisas que eu já deveria ter falado, alguns problemas que deveria ter resolvido antes, mas eu fui deixando acumulando. E nesse dia aconteceu uma situação que eu fiquei muito irritada. Acabei falando coisas pro meu marido, pros meus filhos que não deveria. Aí eu saí, fui fazer as minhas coisas, seguir a minha vida, mas o Espírito Santo me incomodando. E quando foi à noite, durante a oração com os meus filhos, eu pedi perdão para minha família, porque aquele comportamento meu não foi adequado, não deveria ter lidado com as minhas emoções daquela maneira, e eu pedi perdão aos meus filhos e ao meu esposo. Então, a Bíblia, ela nos ensina, Deus, ele nos perdoa, e ele nos ensina a lidar com os nossos erros e a lidar com os erros dos outros. E o perdão, ele entra nesse tratado e ele se torna real mediante essas circunstâncias. Então, a gente vai errar, mas a gente tem que aprender a solucionar os nossos erros, a resolver os nossos problemas. Muitas vezes, em nossa imaturidade, nós não enfrentamos os nossos problemas de frente. A gente acaba protelando ou ignorando, e tem uma hora que tudo isso explode na nossa mão. E a gente precisa ter maturidade, aprender a buscar essa sabedoria do alto para resolver esse problema, para resolver os nossos problemas. Porque até para errar tem o jeito certo. E nós precisamos, com toda a humildade, com todo o amor, porque o amor, ele perdoa. O amor, ele reconhece as suas falhas e fraquezas. Paulo fala, né, que Deus, ele nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, o Senhor, ele trabalha em nós, ele nos
cura, Ele nos direciona, Ele nos ajuda a levantar. Então, às vezes, nós ficamos com tanto medo de errar, com tanto medo de fracassar. Nós temos que sempre buscar o acerto, mas o medo, ele não pode nos direcionar a esse lugar de arrogância, de lugar não estou certo, sempre certo, mesmo estando errado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter a sabedoria de nos confrontar. Existe uma maneira certa de confrontar. A gente confronta, como é que a gente confronta alguém, um adulto que está errado? Um líder, um pai hoje adulto. A gente não chega lá se achando tal. Então, a gente até isso nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem a humildade de, às vezes, apontar até os nossos erros. Nós precisamos ensinar isso para eles e saber ouvir às vezes, saber escutar. E o que eles têm a nos dizer, a visão que eles têm de nós. Nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês, algo que o Senhor falou pro meu coração, né? Que eu não vou ser perfeita sempre. O meu objetivo é a estatura de Cristo, é a perfeição de Cristo, mas a minha carne caída ainda reluta em aparecer, reluta e nos meus descontroles emocionais, das minhas mágoas, dos meus rancores. Mas eu preciso ter a humildade de reconhecer o meu pecado diante do Senhor. Buscar o perdão do Senhor. Buscar, isso é sábio. A palavra de Deus diz que não há ninguém nessa terra que não erre, que não peque, que não seja mau. Nós somos maus e nós precisamos reconhecer, porque o Espírito de Deus em nós nos ajuda a identificar os nossos erros. E nós precisamos ter humildade de pedir perdão para o Senhor e de reparar as situações dentro das nossas casas. Isso é testemunho de edificação para os nossos filhos. Eles vão ver que a palavra em nós sobre o perdão é viva, que Cristo é vivo em nós através daquilo que Ele faz na sua palavra e é vivo em nossas atitudes. Que nós venhamos guardar com humildade essa palavra e reconhecer que nós vamos falhar, mas nós temos um Redentor que nos perdoa, que nos levanta, que nos reergue, que nos ajuda a alcançarmos a estatura de Cristo, de alcançarmos essa glória, trazer essa glória do Senhor para nossa casa. E eu deixo a palavra para vocês e até a próxima.